No território de identidade do Sertão Produtivo, o Campus Guanambi se destaca não apenas por sua qualidade no ensino, mas como um lugar onde sonhos encontram oportunidades. Aqui, a residência estudantil tem sido mais que um lar. É um espaço que transforma vidas, conecta histórias e fortalece nossa comunidade. Ao longo dos anos, a residência estudantil tem sido vista por muitos como uma forma de assistência aos alunos mais vulneráveis. Mas essa visão precisa evoluir. Não se trata apenas de oferecer abrigo, mas de garantir um direito fundamental, o acesso igualitário à educação. É uma mudança de perspectiva que fortalece o papel da residência como uma política de permanência, essencial para a inclusão e o sucesso acadêmico de todos. Olá, eu sou Neurizângela Miranda, sou técnica em assuntos educacionais do Instituto Federal Baiano Campus Guanambi, desde o ano de 2011. Minha primeira atuação foi na reitoria, onde eu tive uma atuação muito próxima das políticas de assuntos estudantis, justamente por ocupar alguns espaços que discutem essas políticas no âmbito institucional. E uma delas foi justamente pensar esses processos da assistência estudantil, e a moradia estudantil era um desses aspectos. Eu estive à frente, mais ou menos por um período de um ano, da diretoria de assuntos estudantis, em que participei, estando na pró-reitoria de ensino, antes de ocupar o cargo, inclusive, das discussões dessa política e desse aspecto que a gente chama de assistência, mas aqui a gente já começa a discutir um pouquinho essa relação de assistência, Quando a gente fala de moradia estudantil, já com foco mesmo nessa perspectiva da discussão, se compreende no campo da assistência. Mas para quem vive os processos de moradia estudantil acontecendo dentro do campus, das relações que o estar na moradia promove, a gente não entende mais como assistência. A gente entende na perspectiva do direito. Esse direito que a gente precisa reverter, inclusive, dentro das nossas políticas de escrita, das políticas de assistência, para a gente tentar superar esse aspecto da assistência e começar a tratar como políticas de direitos estudantis. Eu acho que esse é o primeiro fato, o primeiro ponto que a gente precisa discutir. Porque o que acontece e o que se promove dentro dos aspectos que a gente chama da moradia estudantil vai além da assistência. E é esse ir além que garante a importância de lutarmos, de fazermos todo o possível para manter esse direito estudantil, principalmente por saber dessa importância, que ela passa da perspectiva da assistência e ela transborda para o campo dos direitos. E esse campo dos direitos, ele diz sobre a dignidade humana, diz sobre convivência, diz sobre expansão de laços, Porque a moradia estudantil não é só um lugar para dormir, para morar. É moradia estudantil, é residência estudantil. E quando você pensa que temos estudantes que moram a 300, 400, 500 quilômetros daqui, que vão em casa em pouquíssimo espaço de tempo durante o ano, o espaço que eles têm para construir uma ideia de moradia digna é este. Criada para acolher estudantes de diferentes cidades da região, a residência estudantil masculina iniciou suas atividades juntamente ao início das aulas da antiga Escola Agrotécnica Federal, em 1995. Em 2007, houve a criação da residência estudantil feminina, que funcionava em algumas casas que antigamente eram utilizadas como residências de servidores. Somente entre os anos de 2011 e 2012 foi construída uma residência pensada exclusivamente para o público feminino. A residência estudantil aqui no Campus Guanambi existe desde o ano de 1995. A princípio, havia residência somente para homens. Aí, em 2007, foi abrir as residências para as mulheres. Inicialmente, utilizou umas casas que já existiam aqui na escola. Logo depois foi feito um pavimento, com três prédios voltado para essas alunas.
O alojamento, tanto masculino quanto feminino, a capacidade deles são de 120 vagas para homens e 120 para as mulheres, totaliza aí 240 vagas ofertadas. Desde então, 3 anos atrás, a residência estudantil parou de ser ofertada, né? Continua morando lá somente quem já estava antes desse período, por questões orçamentárias. Eu sou Nivaldo, eu sou servidor do IF Baiano, Campus Guanambi. Um fator assim, marcante que a gente percebeu naquela época foi a criação do alojamento feminino. Se não me engano, foi no ano de 2007, porque até então só tinha um alojamento masculino. E a gente percebia que as meninas elas não tinham esse mesmo direito na instituição, ou seja, que era algo no mínimo curioso, tendo em vista que as meninas também precisavam desse direito, precisavam permanecer na instituição e existiam muitas meninas pobres também. Então foi um fator muito marcante e assim, eu acho que em 2007 a criação do alojamento feminino, o que suscitou na época muitas críticas, né, por parte de algumas pessoas da comunidade, justamente aquela ideia de que as meninas poderiam interagir com os meninos, ou seja, poderiam ter algo mais que não fosse apenas o alojamento ali. Porém, a gente percebe que isso foi um sucesso, né, a criação do alojamento feminino, e até hoje a gente percebe que existe tanto o alojamento masculino quanto o feminino, e os dois contribuem para a permanência e êxito de todos os estudantes na instituição. Por trás de cada porta, há uma história de superação, esforço e sonhos. Alunos atuais e egressos, assim como servidores, compartilham suas experiências e mostram por que a residência estudantil é mais que um lugar. É uma oportunidade de vida e, para muitos dos residentes atuais, a residência não é apenas um teto, é o ponto de partida para alcançar seus sonhos acadêmicos e profissionais. Oi, meu nome é Raifran Santos Guimarães, eu sou do curso de Informática, né, hoje curso 3AI, e estamos aqui, né, no alojamento masculino. Eu venho aqui falar hoje sobre a importância do alojamento para mim, né, que foi um dos marcos para eu ficar aqui na instituição. Em princípio, eu não tinha conseguido alojamento, eu estava indo e voltando todo dia, durante 2 semanas, indo daqui do IF para Urandi, e ainda mais, né, a zona rural era mais longe ainda, eu acordava 4 horas da manhã, chegava lá em casa 7 horas, então era muito cansativo. Teve um momento que eu pensei em desistir, né, daqui do IF, mas eu acabei conseguindo o alojamento, que foi uma felicidade muito grande para mim, que permitiu eu continuar na instituição. Para mim, o alojamento ele é de extrema importância para manter, né, os estudantes que são de cidades longes, ou até mesmo estudantes que têm uma condição financeira baixa, como é no meu caso, não é? E isso ajudou muito eu me manter aqui. O alojamento aqui foi muito importante para mim. Eu acho que, não só para mim, mas outros também estudantes que passaram aqui, que estudaram aqui somente porque tinham um alojamento. As amizades também, os laços de amizade que a gente faz aqui são muito importantes. A qualidade do ensino do estudante também, que, como eu falei anteriormente, é cansativo você ir e voltar se você mora longe. Minhas notas aumentaram depois que eu entrei aqui para o alojamento. Eu comecei a estudar de forma mais dinâmica, eu dormia melhor, eu dormia bem. Isso me ajudou muito na qualidade do ensino que eu estava tendo. Isso possibilitou muito, além também de outros colegas meus, fiz uma amizade, aprendi muitas coisas aqui. Fala pessoal, meu nome é Natan, tenho 18 anos, estudo no Campus Guanambi, do IF Baiano. Faço curso de agropecuária no 3º ano e estou aqui desde 2022. Eu residi em Guanambi e quando as coisas começaram a ter uma certa dificuldade financeiramente, eu busquei a direção aqui do IF Baiano para ver se eu conseguiria entrar no alojamento. Com várias falas, tanto negativa quanto positiva, eu tinha uma curiosidade para saber como era morar aqui. E a partir do momento que eu consegui, me despertou muito interesse, principalmente de continuar. Porque quando eu entrei aqui, eu tinha acesso à refeição 3 vezes ao dia,
Tinha a questão da lavanderia, que eu poderia lavar minhas roupas toda semana. A questão também da biblioteca para estudar. Poderia vir para a biblioteca, não precisava me deslocar. Poderia conhecer mais aqui do IFE, porque assim, quando você é do alojamento, pelo menos comigo, despertou vários interesses. Então, assim, por eu ser da área de agropecuária, eu ficava mais perto dos animais, de plantações, coisas que me despertavam. Até mesmo questão de fim de semana, a gente podia jogar uma bola no campo, podia jogar uma bola na quadra, um vôlei e tudo mais. Então isso fazia que a interação, as amizades, mexesse muito comigo e fizesse que eu quisesse continuar aqui dentro do alojamento, principalmente em questão de amizade. De começo eu achei que seria mais difícil por conta que eu era novo, tinha muitas histórias, principalmente por conta de trotes e tudo mais, mas quando você entra você vê que isso é algo de muito antigamente e hoje em dia tem muito benefício. Meu nome é Yasmin Rodrigues Vieira, sou estudante do IFE Campus Guanambi. Estou no terceiro ano, faço curso técnico em informática, sou da turma 3AI e para mim a residência estudantil foi extremamente importante porque se não fosse a ela, eu provavelmente não estaria aqui, também não estaria concluindo o meu ensino médio nesse local e não sairia com o meu curso técnico. O fato de viver aqui me ajudou bastante, eu tive algumas oportunidades que muitos alunos que não vivem aqui dentro da instituição ou próximo da instituição não têm. Bom, eu tive a oportunidade de morar num local aqui perto, só que lá era muito ao quadrado para mim, como é que eu posso dizer, me deixava meio desconfortável, porque eu tinha que carcar com os custos, além do aluguel ser muito caro, dificultava bastante. Também viver aqui no alojamento me abriu os olhos, basicamente. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que provavelmente eu não conheceria pelo fato de morar em outro local e ser de turmas diferentes. Então, morar no alojamento, de certa forma, me ajudou bastante. Graças a muitas amizades que eu fiz, eu pude superar algumas dificuldades que eu tive. Então, viver no alojamento é algo muito importante. Meu nome é Ana Caroline Oliveira Pereira. Eu tenho 18 anos, eu moro no alojamento desde o primeiro ano, quando eu cheguei aqui, em agosto de 2022. Eu moro na comunidade quilombola de Agreste, município de Riacho de Santana, e a minha família é uma família pobre, de renda muito baixa. Se eu não tivesse conseguido entrar no alojamento, eu não diria que eu não estaria aqui hoje, só que eu posso dizer com certeza que a minha permanência aqui seria muito mais difícil. Então eu estudei em escola pública a minha vida toda, desde criança, sempre estudei em escola pública. Então quando a gente chega aqui na escola federal, a gente sente muita dificuldade e acaba que nós, de comunidade quilombola, que não tivemos uma assistência melhor quando fizemos o ensino fundamental, acabamos nos comparando muito com quem veio de outras escolas particulares, que estudaram na cidade a vida toda, e isso acaba nos prejudicando mentalmente também. E o fato de estarmos aqui no alojamento possibilita também que a gente tenha um contato com os professores após o horário de aula, por exemplo, à noite. Muitas vezes os professores trabalham aqui à noite e como a gente mora aqui, a gente pode marcar um horário com eles depois, e isso nos ajuda bastante também. Enquanto os atuais residentes vivem a realidade da residência estudantil, há aqueles que já trilharam esse caminho e hoje carregam consigo as memórias e os aprendizados desse espaço único. Os egressos são exemplos de como o suporte possibilitado pela residência pode transformar vidas e abrir portas para o futuro. Meu nome é Elvis, eu sou de Caculé, Bahia. Eu estudei aqui no Instituto. Ingressei no ano de 2020, estudei um mês e veio a pandemia. Que nisso eu fiquei de 2020 até 2022 sem aula e retornei no começo de 2022. E eu morei aqui dentro do alojamento.
que foi de extrema importância para eu me fixar aqui e até vir para cá. Pois se eu não conseguisse a vaga no alojamento, eu não teria vindo. Por sair de uma cidade tão distante, nunca ter saído para fora, nunca ter viajado, experimentar experiências novas, ter novos colegas, é uma outra realidade. O alojamento foi fundamental para eu continuar aqui, até mesmo vir para cá. Nisso eu tive vários privilégios de uma pessoa que mora no alojamento, como ter uma moradia, né, que não seja paga, ter os apoios do alojamento aqui, que é no caso o refeitório, que tem alimentação, a biblioteca, tem um apoio para a gente estudar, a segurança que tem aqui no campus, e o lazer, né, centro de convivência, depois parou, mas era bom, as quadras, o campo, foi muito bom. O fato de eu ser interno me proporcionou a ter várias experiências e privilégios que outras pessoas que eram fora do alojamento não teriam. Como, por exemplo, o lazer, né? Os estudos até mais tarde, né? Também tem um cansaço que eu não tinha por ser do alojamento. Eu já poderia usar esse tempo para poder estudar ou então descansar, né? Juntando tudo, essa convivência com nossos colegas aqui, o lazer, o estudo, o meu tempo livre que eu tive para poder estudar, focar nos estudos e poder ser essa pessoa que eu sou, que voltei para cá, né, para fazer a graduação em agronomia, foi muito importante para mim, para desenvolver assim relações pessoais, disciplinares, e me sentir de casa. Aqui no IFE é minha segunda casa mesmo. Olá pessoal, meu nome é Joyce, sou egressa, né, da instituição IFE Baiano. Estudei lá dos anos de 2020 a 2023, né, um pouco de 2023, acabei pegando um pedaço da pandemia, e aí isso faz com que estendesse um pouco mais meus estudos. Bom, eu não sou da cidade de Guanambi, eu moro em uma cidade vizinha, né, a cidade de Matina. Então, assim, desde quando eu fiz a minha inscrição, tanto para a prova, antes mesmo, né, de ser aceita no IFE Baiano, eu já tinha um conhecimento de residência estudantil, né, por outras pessoas da minha cidade, que haviam também passado por lá. Então, assim, já sabia que existia o alojamento, e foi por esse motivo que eu decidi realmente fazer a prova, porque eu precisaria de algum lugar para ficar, já que devido à distância da minha cidade até o campus, né, seria inviável estar indo e voltando todos os dias. E caso, né, acontecesse de ter várias solicitações da residência e eu acabar não sendo aprovada, então, assim, dessa forma eu não poderia ingressar no IFE Baiano por uma questão de condições financeiras também, né? Eu sou de uma família humilde, então meus pais não poderiam me sustentar em outras cidades, seria um gasto muito grande, né? Com aluguel, com a questão da alimentação também, porque querendo ou não, a gente tem, as pessoas, né, que moram no alojamento têm alguns certos benefícios. Bom, eu vou estar listando algum desses. Primeiro já falei, né? Para mim conseguir estudar no IFE Baiano, eu precisaria do alojamento, porque sem ele não daria para me ficar lá por questões de condições financeiras. Então já é um ponto muito importante para quem vai ingressar no IFE Baiano, né, quando é de uma cidade distante. Outro ponto também, né, que me ajudou bastante lá no IFE Baiano é que, como eu vim de uma escola que os estudos da gente não eram assim tão bons, né, quanto dos outros meus colegas, eu percebi isso. Então, assim, no começo eu tinha muita dificuldade. Chegava os dias de eu chorar por não entender o conteúdo. Então, assim, por ter as meninas lá, né, do mesmo quarto que eu, elas às vezes conseguiam compreender melhor a matéria. Então, a gente sempre se reunia para estudar alguma coisa, para tentar tirar as dúvidas e, assim, uma ajudar a outra. Até porque havia também uma demanda muito grande de trabalhos, né? A gente sai de uma realidade de poucas disciplinas, né, de no máximo 10 disciplinas numa escola, e vai para uma instituição onde a gente vai se deparar com 17, 19 disciplinas, a depender do ano que a gente vai estar. Então, assim, por ter muitos trabalhos, sempre juntava com as meninas e o alojamento, né, facilitava essa junção, né? Porque a gente, no quarto mês, a gente conseguia fazer o nosso grupo de trabalho, praticamente para todos os trabalhos que tinha. Então a gente sentava, debatia e conseguia, né, uma ajudar a outra de acordo com que cada uma fosse melhor, né, em determinadas matérias. Um outro benefício, né, que para quem mora na residência estudantil a gente acaba, né, sendo privilegiado, é pelo acesso que a gente tem com os professores fora dos horários de aula, né? Boa parte ali do período que a gente fica estudando no IFE Baiano, a maioria, né, do ensino ela é integral, então a gente tem aula de segunda a sexta praticamente o dia todo,
Só que para quem mora na residência também consegue ter acesso a esses professores pelo período da noite, né? Alguns que ali dá aula, né, para graduação. Então sempre quando a gente tinha alguma dúvida e ia lá para a biblioteca, né, que a gente tem a biblioteca também para esse suporte também para estar auxiliando a gente, a biblioteca muito completa, com muitos livros, com computadores disponíveis para a gente, com a internet também disponível. Então assim, também era outro ponto bom porque a gente tinha. E no meio, né, desses estudos a gente acabava esbarrando, né, com alguns professores nos corredores e sentava para tirar a dúvida de alguma coisa. Sendo professor ou não, a gente sempre perturbava para poder ajudar a gente. Bom, apesar, por exemplo, da instituição oferecer, por exemplo, auxílio moradia, muitas das vezes não. Era, né, uma regra da instituição e se você pedisse um auxílio, você não poderia solicitar o outro. Então, assim, para quem solicitava, sei lá, um auxílio moradia de R$250, né, que era esse preço na minha época, por exemplo, não seria nem suficiente para pagar aluguel, veja lá ter que ainda cobrir outras despesas, como alimentação, talvez energia, se não fosse incluso dentro do aluguel, internet, transporte também, que não dava para custear tudo somente com um único auxílio. Então, para a gente que mora dentro da residência estudantil, além, né, da gente ter o refeitório, né, com pelo menos 3 refeições ali diárias, né, de almoço, café da manhã e janta, então se já facilitava um pouco para a gente, porque teria alguns gastos ali com lanche, alguma coisa do tipo. Aí não tem o gasto com o transporte, né, que a gente teria para estar deslocando todos os dias para ir ao campus. E outros gastos também como energia e internet, que era algo que a gente tinha, né, 0800 ali dentro da instituição. Outro ponto também, né, que querendo ou não, acaba sendo fundamental para a gente que está ali dentro da residência estudantil, é a questão de se sentir em casa, né? A gente sai muito cedo, né? Muitos ali chegam ali dentro da instituição com 14 anos, 15 anos de idade, né, para ingressar ali no primeiro ano. Então, assim, a saudade de casa, a saudade da família, é um sentimento muito recorrente que a gente tem lá dentro. Então, assim, é necessário, há essa necessidade, né, dentro da gente de criar vínculos com as pessoas de lá, para realmente ter esse sentimento de pertencimento, né, de se sentir em casa, de se sentir acolhido pelas pessoas. Então, como eu disse, né, a gente tem o contato primeiro com as meninas do quarto, né, que são 10 meninas ali dentro do quarto, meninas que vêm de cidades diferentes, de costumes diferentes, de religiões, tradições diferentes, mas que ao decorrer, né, da convivência a gente vai criando vínculo, a gente vai juntando com as pessoas, até porque precisa, né, de ter essa comunhão para estar limpando o quarto, às vezes até para dividir comida também a gente fazia isso. Então, dentro da residência estudantil, eu acredito que esses laços, né, de você fazer amizade, é algo muito mais fácil para quem está ali dentro, justamente porque a gente literalmente vai morar uma com a outra. Então, assim, isso é algo também que facilita bastante. Então, essas amizades que a gente cria dentro da residência também é algo que favorece tanto nos estudos quanto na permanência da gente também para continuar dentro do alojamento. Olá, me chamo Deusemar Reis Souza, tenho 36 anos, residente natural aqui na cidade de Candiba. Sou advogado e atualmente estou vereador no município. Entre os anos de 2004 e 2006, tive a oportunidade de estudar no Instituto Federal Baiano, Campus Guanambi, que naquela época era o Instituto Federal Antônio José Teixeira. Cursei o ensino médio, o técnico em zootecnia e técnico em agricultura. A minha jornada foi marcada por grandes desafios e aprendizados, e a residência estudantil teve um papel importante nessa jornada. Quando iniciei os meus estudos, o internato estava em processo de fechamento. Dos 3 pavilhões existentes, com capacidade para 120 alunos, apenas um estava funcionando, porém com capacidade reduzida, e era ocupado pelos alunos do terceiro ano. Diante daquela situação, eu e os meus colegas precisamos alugar uma residência no distrito de Seraíma e percorrer o trajeto até a escola a pé ou de bicicleta. As dificuldades eram inúmeras. Minha família, de origem humilde, composta por lavradores, mal conseguia pagar o aluguel. E naquela época não existia nenhum auxílio do governo para nos amparar. Era extremamente cansativo o percurso, principalmente nos dias de chuva. Foi um período muito difícil para mim e para os meus colegas, ao ponto de alguns desistirem dos estudos e terem que retornar para sua cidade de origem por não conseguirem se manter. Frente a tantas dificuldades, resolvemos protestar de forma pacífica. Levamos os colchões para a escola, ficamos acampados e deixamos bem claro que só iríamos sair dali quando as vagas da residência estudantil fossem reabertas.
A luta deu frutos. Ainda no primeiro semestre de 2004, o internato foi reaberto, eu consegui uma vaga e permaneci até concluir os meus estudos. A residência estudantil trouxe um alívio enorme para mim e minha família. Ela representava não só a redução de custos financeiros, mas também trazia segurança, conforto e a tranquilidade de poder morar dentro da própria escola. Com isso, problemas relacionados com deslocamento, atrasos e cansaço físico chegaram ao fim. Além disso, o ambiente do internato proporcionava uma rotina regrada e disciplinada, com normas importantes que nos ensinavam diversos valores, como responsabilidade, organização e respeito. Essa experiência foi importante para a minha formação, tanto acadêmica quanto profissional. A diferença entre o aluno residente e o não residente era notória. Era um privilégio muito grande poder morar dentro do próprio campus. E para muitos, assim como eu, representava uma oportunidade para dar continuidade aos estudos. A residência estudantil vai muito mais além do que um espaço físico. É uma política pública transformadora que promove igualdade de oportunidades e possibilita que jovens de diferentes realidades possam alcançar os seus sonhos. Por trás de cada história de superação dos estudantes, há o esforço incansável de uma equipe comprometida com o futuro. Os servidores do Campus Guanambi não apenas contribuem para que esse espaço funcione, mas também lutam para que ele continue de portas abertas. Para eles, a residência é muito mais do que uma estrutura, é um alicerce essencial para o sucesso do Campus Guanambi e um ponto de apoio vital para os estudantes que dependem de suas atividades. Me chamo professor Sinésio, estou aqui, trabalho no momento no Instituto Federal Baiano, Campus Guanambi. Colaborei durante 4 anos na coordenação de assuntos estudantis. Aqui a gente está na residência feminina, lógico, com a autorização da coordenação de assuntos estudantis para a gente adentrar. É seguramente um instrumento público, seguramente um equipamento público que garante a permanência, fortalece o vínculo do estudante com a instituição e, por que não, com a própria família. Então a gente sabe da importância dessa aproximação e, possivelmente, fazendo história, essa residência estudantil aqui é das últimas construções, dos últimos investimentos que a gente teve na ampliação, ali na mudança entre Escola Agroteca e Instituto Federal, e a gente observa o quanto, durante muito tempo, a gente teve como prioritária a ampliação e a manutenção da residência estudantil no Campus Guanambi, e desde então a gente observa, até mesmo no financiamento público, em relação à manutenção, em relação à estruturação desses equipamentos públicos, o quanto diminuiu do investimento do governo federal nas instituições federais de educação profissional, e a gente observa nos últimos 2 anos que esse reflexo ele tem se dado na própria manutenção dessas residências. Então a gente vem observando cada vez mais a diminuição do financiamento, o aporte com técnicos que possam acompanhar, que possam organizar a rotina das residências e, por último, justamente essa questão também da falta de um pouco mais de recurso para a manutenção dessas estruturas. Isso não quer dizer que não seja realmente uma prioridade. A gente pensa cada vez mais que isso possa retomar, no sentido de oferta de mais profissionais para acompanhar os estudantes, mais auxílios financeiros para que ele mantenha o vínculo com a família. E nessa perspectiva a gente vem estudando, debruçando e prospectando para que, com o futuro próximo, as condições melhorem, pois a gente acredita na importância e na eficácia das residências estudantis como mecanismo mesmo de manutenção do estudante, de permanência e êxito. Como benefícios, eu sempre defendi e defendo até hoje o alojamento, a residência estudantil, como um dos maiores benefícios para que o estudante possa ter a sua manutenção garantida
na residência, ou melhor, na instituição. Então, na instituição escolar do IF Baiano, a gente sabe que a residência estudantil ele é um fator garantidor da sua permanência e do êxito do estudante ali na escola, né? A gente sabe que hoje em dia os institutos federais, assim como antigamente era a Escola Agrotécnica Federal de Guanambi, a gente sabe que a maioria dos seus estudantes são estudantes oriundos de baixa renda, estudantes pobres. Então, esses estudantes, eles, na sua maioria, não têm condições financeiras de vir de outras cidades da região, tendo em vista que a gente atende aqui a mais de 20 cidades na nossa região, para morar na região circunvizinha e estudar no IF, sem ter condição de pagar um aluguel. Então, um primeiro fato é que a residência estudantil garante que esses estudantes possam, né, se manter na instituição sem precisar pagar um aluguel. E tudo isso traz uma série de outras vantagens, como, por exemplo, o próprio acesso desses estudantes aos ambientes, aos espaços da instituição, né, os seus mais variados espaços no seu dia a dia, como, por exemplo, biblioteca, as áreas de lazer, que é muito importante, como, por exemplo, o campo, a quadra de esportes, que ele pode ali socializar, interagir com seus colegas, além do que ele economiza em tempo, ou seja, ele não vai precisar gastar tempo se deslocando de sua casa para a escola e da escola para sua casa, ou seja, é um tempo que ele já fica ali, já sobra para ele estudar, já sobra para ele fazer uma socialização ou pelo menos para descansar. Então, todos esses fatores vão contribuir enormemente para a permanência e êxito desse estudante na escola. Então, não só naquele período, que foi em torno de 2004 a 2007, que eu era assistente de alunos, mas ainda hoje, eu ainda considero a residência estudantil como um fator primordial para a permanência e êxito desse estudante pobre, principalmente, garantindo sua segurança e sua socialização, até mesmo seu lazer na instituição. Então, hoje em dia, a importância da residência ainda é imprescindível para a permanência e para o êxito desses estudantes na sua aprendizagem. Olá, eu sou Myron Charles, sou técnico em assuntos educacionais, com formação em pedagogia, sou servidor do IF Baiano desde 2011, lotado na CAI do campus Guanambi no final de 2012. Eu sou um pouco suspeito de dizer, mas eu acredito que o campus Guanambi, sem a residência estudantil, não teria o êxito e a realidade que existe no campus hoje. A residência estudantil ela tem um significado muito grande, importante na história do IF Baiano e também na história dos estudantes que já passaram por essa instituição e aqui se encontram. Um dos aspectos que mais justificam a existência do alojamento estudantil no campus é a segurança, a tranquilidade que dá ao nosso aluno e aos seus familiares. Como o IF Baiano é uma instituição que atende todos os municípios da região, as famílias se sentem mais confortáveis, se sentem mais confiáveis em trazer seus filhos para cá, saber que seus filhos estão em um local seguro e onde podem dedicar exclusivamente ao estudo. Então esse aspecto é muito importante. No atendimento diário que nós temos com os pais, a primeira pergunta que nos é feita em relação à residência, qual a possibilidade de permanência desses estudantes no campus. Então a gente percebe isso. Tem um aspecto que eu gosto sempre de pensar, sobre o reflexo no pedagógico. O que significa o alojamento estudantil no aspecto pedagógico? O aluno que está na residência, que não tem essa preocupação de o que eu vou comer de manhã, à tarde, à noite, a roupa que eu terei que vestir, se vai estar limpo ou não, o transporte que eu terei que utilizar para o campus. Não ter essa preocupação, que é o caso dos alunos que estão dentro da residência, tem um significado muito grande no seu rendimento escolar. Algo relevante, que também acho que deve ser mencionado e que o alojamento estudantil proporciona,
é a convivência coletiva. Às vezes, alguns estudantes têm uma restrição no seu convívio social, há essa possibilidade de convívio, de relacionamento, de crescimento pessoal, onde o estudante aprende a conviver com suas responsabilidades, aprende a dar a sua contribuição coletiva, algo que parece simples, mas que é de suma importância para a vida do estudante. E o alojamento estudantil proporciona essa situação de crescimento individual. Enquanto assistente de alunos aqui do campus, também atuando como coordenadora aqui na coordenação de assuntos estudantis, eu vejo que a residência estudantil é de fundamental importância para a gente poder receber aquele aluno que vive, né, em vulnerabilidade social. O aluno que não tem condições de bancar suas despesas aqui em Seraima. E muitas vezes a gente recebe alunos distantes, de 300 km, 400, também alunos menores de idade, alunos até com 13 anos aqui a gente já recebeu. Então esses alunos, os pais ficam muito felizes, né, por saberem que os seus filhos estarão seguros dentro aqui da residência e também por questões financeiras. Então a moradia estudantil ela concorre para que eles tenham outros espaços e outros tempos de procurar, né, as pessoas aqui envolvidas nesses espaços. Isso é muito importante. Então, no meu núcleo, no núcleo onde eu atuo particularmente, a escuta da vida, né, dos registros de vida que nos chegam, eles são muito importantes quando a gente vincula a história de vida desses estudantes, a história de vida da moradia estudantil que eles construíram nesse processo aqui com a gente. Né? Principalmente porque a pergunta é, eles acessariam o Instituto Federal se não tivesse moradia estudantil? Para qualquer um deles que estão aqui, não. Né? Eles conseguiriam permanecer pelos 3 anos mínimos de integralização, particularmente dos cursos integrados falando? Também não. O mesmo para os cursos subsequentes, né? Que são aqueles do pós-médio, e que os alunos também têm essa mesma visão. Isso a gente está falando na perspectiva de quem escuta cotidianamente os estudantes aqui, inclusive muitos deles preocupados com os rumos que a moradia estudantil, dentro da nossa unidade, tem tomado em termos de discussão. Hoje a gente tem uma equipe que está avaliando. Outra questão que a gente pode acrescentar quando a gente fala da importância da moradia estudantil, da residência estudantil, dentro de uma unidade educacional, como ocorre com a nossa, é o princípio da gratuidade educacional. Né? Hoje a gente tem na nossa missão ofertar uma educação pública, gratuita e de qualidade. Nem tudo que é público é gratuito. E hoje eu acredito que o investimento, que não são gastos, né? A gente não pode jamais entender os custos que se aplicam, o capital que se aplica dentro de um processo de moradia estudantil, ela não pode ser entendida como gasto, mas sim como investimento nos processos de gratuidade da educação. Né? Se a gente pensar hoje no público residente e se a gente transformasse o suposto benefício da moradia estudantil num suposto benefício de moradia, né? Que é um custo pago hoje em torno de no máximo R$300, salvo engano, mas o que a gente pode considerar? Não se trata só de moradia. Né? Estes estudantes eles vão para um outro espaço, recebem um auxílio moradia, pagam a moradia, mas e o restante das condições dignas de estar em um lugar? Né? O transporte para chegar até aqui, porque os auxílios eles não são acumuláveis. Ou você recebe o auxílio transporte, ou você recebe o auxílio moradia. Água, luz, energia. Então, é todo um investimento na dignidade humana. Então, a gente percebe que existe um guarda-chuva de direitos sociais que são amparados quando o estudante é residente. E isso é extremamente importante. Então, quando a gente pensar no processo de gratuidade educacional, uma educação pública gratuita e de qualidade, é preciso a gente pensar na moradia estudantil como um desses suportes deste guarda-chuva da gratuidade. Né? Isso não pode ficar de fora. E pensar também nos diferenciais, além desse diferencial da condição da dignidade humana, que são os acessos, né?
os acessos a todos esses espaços que nós temos na instituição e de como esse aspecto da moradia estudantil, ele também concorre para que os estudantes venham. A residência estudantil do Campus Guanambi não é apenas um benefício individual, é uma ponte que conecta diferentes realidades, gerando impacto social, cultural e econômico para toda a região. Diante disso, faça um apelo que a residência estudantil continue existindo, garantindo oportunidade, acolhimento e esperança para todos. E fechar esse alojamento, eu vejo como uma questão muito ruim, porque isso vai impossibilitar estudantes que moram longe de vir estudar aqui, você vai impossibilitar estudantes de baixa renda em não estudar aqui, mesmo se você fornecendo auxílio para os estudantes e tal, a gente vai ter que custear com outros custos, com aluguel, além de conta de água, luz, então isso é inviável para a gente. E eu vejo hoje que fechar esse alojamento não é uma alternativa, mesmo da situação que está. A gente deve investir sim na permanência de estudante, a permanência do alojamento, para que a gente não consiga, né, formar educação, consiga realizar o sonho de jovens de estudar no Instituto Federal Baiano. Então isso é muito importante, ver isso uma alternativa de fechar, eu não acho uma perspectiva boa. Então deixar o alojamento aqui, investir mais no alojamento, ajudar os estudantes, e isso é uma perspectiva boa no meu ponto de vista. E o alojamento para mim sim é de extrema importância, porque foi graças ao alojamento que eu ainda estou hoje aqui, que eu cursei o primeiro, cursei o segundo, estou cursando o terceiro, finalizando aí o meu último ano no IFE. Então, um outro evento muito importante que teve aqui no IFE em 2023 foi quando os alunos que faziam parte do Grêmio Estudantil da época organizaram um evento, uma manifestação, na verdade, com os alunos que moravam no alojamento. E aí, um dia pela manhã, todos os residentes do alojamento foram para a frente da portaria do IFE e impedimos a entrada dos outros estudantes. A gente fez essa movimentação justamente porque estava havendo rumores de que o alojamento iria ser fechado e nós não tínhamos um esclarecimento de quando que isso ia acontecer e nem por que isso ia acontecer. E nós fizemos também essa movimentação justamente porque a gente sabe da importância que esse alojamento tem para a gente e que teria para outras pessoas que viriam para cá futuramente. Esperamos que isso não fique silenciado, que haja sim uma pauta e que essa pauta seja comunicada com todos os alunos, não só residentes do alojamento, mas com todos, para que todos entendam a importância que esse alojamento tem para as pessoas como eu, de comunidade quilombola, pobre, que não tem condição de pagar aluguel, alimentação. Finalizo dizendo que a história da residência estudantil do IFE Baiano, Campus Guanambi, continue sendo contada e valorizada, pois ela representa esperança e transformação para muitas famílias e alunos. Um forte abraço. Eu deixo essa mensagem, esse desejo de que novos estudantes, novas seleções para ingresso nas estudantis retornem o quanto antes, pois muitas famílias, muitos estudantes já foram beneficiados com esse instrumento público e muitas outras podem ainda ser beneficiadas. Muito obrigado, um abraço. E espero eu, enormemente, que os alojamentos não se finalizem, não cheguem ao fim. A gente vem acompanhando aí recentemente algumas ações nesse sentido de finalizar, de acabar com os alojamentos na instituição. Ainda a gente não percebe alguma coisa muito concreta nesse sentido, mas a gente espera enormemente que isso fique apenas numa situação de estudos, que não chegue ao fim a questão dos alojamentos estudantis na instituição do IFE Baiano Campus Guanambi. Não é tudo bom, não é tudo fácil quando se trata de manter uma residência estudantil em uma instituição. Nós sabemos as dificuldades que é manter uma repartição com tantas vagas, mas é indiscutível o benefício que traz tanto para o funcionamento do campus, tanto os benefícios que podem trazer para aquelas pessoas que vão se utilizar desse benefício, fazendo uma conta das dificuldades enfrentadas, mas dos ganhos e dos benefícios que
a manutenção de uma residência estudantil trará, no final das contas, é indiscutível que é necessário, é viável e é benéfico, tanto para a comunidade acadêmica, tanto para o funcionamento do campus como um todo. Eu faço até uma provocação: como ocorreram os esvaziamentos dos cursos subsequentes quando os processos de moradia estudantil, esses processos de entrada na moradia estudantil, eles também vão sendo minimizados. Então é importante que a gente pense sobre isso, não é uma afirmação, é uma provocação para que a gente pense sobre esse processo também e de como a moradia estudantil ela pode agregar no sentido de trazer para a gente mais estudantes, trazer para a gente mais pessoas que possam usufruir do direito de fazer um curso com a gente nesse espaço, que é um espaço de ensino, de pesquisa e de extensão e de inovação, que é o que a gente mais tem de urgência nesse país: ensino, pesquisa, extensão e inovação. E nós temos espaço, nós temos condição, e eu acredito piamente que a moradia estudantil ela é um caminho para o alcance pleno desse direito vinculado a esse outro direito que é a morada, que é a residência dentro de um espaço digno. O futuro começa aqui. No Campus Guanambi, esperamos que a residência estudantil continue sendo um espaço de acolhimento, aprendizado e transformação. Mais do que formar profissionais, o Campus Guanambi e sua residência estudantil formam cidadãos prontos para fazer a diferença. De cada história que começa aqui, brota um futuro cheio de possibilidades, um futuro que é de todos nós,